Calvino versus Armínio, o que é o calvinista, o que é o arminiano, quem tá certo? Eu já respondi todas essas perguntas de uma maneira bem mais completa em uma aula do Projeto Sola, caso você não conheça. É um projeto de apologética que eu tenho, um curso, lá tem os 10 principais temas da Bíblia, tem um grupo do WhatsApp onde eu fico lá respondendo as perguntas dos alunos, e isso me perguntavam demais, por isso eu fiz uma aula gigante, tem mais de 40 minutos essa aula, que eu explico o calvinismo e o arminianismo, e depois eu explico quem tá certo. Então você vai ficar agora com um corte dessa aula, lembra de curtir esse vídeo, compartilhar e comentar, e fica agora com a aula. Calvinistas versus arminianos, quem tá certo? Antes de falar de quem foi Calvino e quem foi Armínio, a gente vai primeiro aos conceitos básicos. Então, primeiro uma aula rápida de como funciona a salvação. Primeiro, você foi eleito por Deus desde a fundação do mundo. É como ele votasse em você para ser candidato dele mesmo antes de você nascer. Ele já te escolheu e te predestinou para ser filho. Mas aconteceu o pecado, você caiu, então você perante Deus é um injusto, um pecador e um inimigo de Deus. Então você foi justificado por Jesus na cruz e agora você é salvo. Agora beleza, bora explicar cada termo que eu falei aqui. Eleição, predestinação e justificação. Justificação. Quando você reconhece Jesus como Senhor, se arrepende dos seus pecados, o que acontece com eles? Eles são justificados. Sabe quando você precisa faltar no trabalho ou faltar numa faculdade, na escola, você tem que levar uma justificativa? Pois é, exatamente isso. Lembra que você tinha uma dívida com Deus, uma dívida impagável, que só sua vida poderia pagar, porque o salário do pecado é a morte? Pois é como se Jesus chegasse para Deus e falasse, tá aqui ó, tá pago, tá justificado. Eu paguei aquilo que ele não podia pagar e agora ele está justificado, ele não deve mais nada à justiça. Por causa dessa justificação, você não é mais um endividado com Deus, você é justo perante Deus. Você não deve mais a ele porque Jesus pagou. Como está escrito, por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Mas agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então Deus nos justificou na cruz, pagou pelos pecados. Em Jesus se derramou a ira de Deus. Nele foi pago o preço pelo pecado. Ele foi a moeda que pagou nossa dívida. Por causa de Jesus, nós não somos mais pecadores diante de Deus. Nós somos justos. E isso não é mérito seu, não é porque você faz coisas boas, mas porque Jesus pagou a conta que você não podia pagar. É que nem a galera que tem nome sujo, é chamada de inadimplente. Mas imagina que alguém apareceu e simplesmente limpou teu nome, pagou todas as suas contas. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Você não é mais um inadimplente, você é justo perante Deus. Paulo fala aos Coríntios, depois de dar a eles uma lista de pecados. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Os judeus achavam que só por serem judeus, só por cumprir a lei, eles eram justos perante Deus. Aí Paulo diz, não é bem assim não. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. E lembra que eu disse que nós somos inimigos de Deus quando estamos em pecado, mas pela justificação nós fizemos paz com Deus? Está escrito, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação pela fé é o ato jurídico de Deus de declarar justos aqueles que eram injustos. Não por mérito deles, mas por mérito do seu Filho que morreu por eles. Isso significa que por meio da fé em Cristo, Deus pode reputar justo aquele que é injusto. Inclusive é nisso que se baseiam um dos versículos meus favoritos da Bíblia, que está lá em Isaías capítulo 53, versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Entendido a justificação, a gente vai para o próximo ponto, porque é aqui que começam as divisões teológicas. Então eu vou pegar leve aqui. Bora mais devagar. Eleição. A Bíblia diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para
que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Dentro do contexto teológico cristão, eleger significa Deus escolher ou predestinar certas pessoas para a salvação. Deus te elegeu para ser salvo. Imagine uma votação onde o candidato é você. Deus votou em você e te elegeu. Não para presidente, não para deputado, não para senador, mas para ser salvo. E aí a gente vai para o próximo conceito, que é a predestinação. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nele, digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então a predestinação é um conceito que se relaciona muito com a eleição. Isso se refere à ideia que Deus determina antecipadamente o destino de cada pessoa. Quando a gente chega aqui, algumas dúvidas começam a surgir. Deus predestinou algumas pessoas para o céu e outras para o inferno? Deus escolheu quem vai ser salvo? E não tem como mudar isso? Como vou saber se eu sou um eleito? Existem duas linhas teológicas que respondem essas perguntas de formas diferentes. A linha calvinista e a linha arminiana. E antes da gente entrar no debate maior sobre tudo isso, você precisa entender que entender esse debate não é essencial para a tua salvação. Esse debate teológico só explica como a salvação acontece. Ela não é o evangelho. E necessariamente você não precisa entender o como para aquilo ser útil para você. Não que esse debate todo seja inútil, ele não é. Mas é um jeito que os homens tentam tatear os mistérios de Deus. Porque a certeza mesmo de como tudo isso funciona a gente só vai entender quando chegar lá. Agora, para o que interessa para vocês. João Calvino foi um influente teólogo reformador do século XVI. Ele nasceu em 1509 na França e morreu em 1564. E suas obras e ensinamentos, seus livros, seu estudo deu toda uma origem à linha teológica do calvinismo. O outro cara, Jacob Arminius, foi um teólogo holandês do final do século XVI também, e ele desempenhou seu papel na desenvoltura de outras doutrinas que eram um pouco contrárias ao que Calvino tinha escrito. Só para entender, essa treta Calvino versus Armínio rolou na igreja holandesa. Aí, após a morte do Armínio, isso foi muito tempo depois da morte do Calvino, os seguidores do Armínio, eles apresentaram lá para a igreja objeções às ideias de Calvino que basicamente dominavam a igreja. Todo mundo basicamente era calvinista. Eles acreditavam naquilo que Calvino tinha escrito sobre salvação. Aí os seguidores de Armínio falaram, isso aí tá errado. Eles apresentaram lá 5 pontos que eles discordavam. Eles apresentaram isso em 5 artigos da remonstrância. Por isso que eles foram conhecidos como remonstrantes. A palavra remonstrância vem do latim remonstrante, que significa reafirmação. Tipo, não, essa crença aqui tá errada, eu vou reafirmar isso aqui de outro jeito, né? Isso significa remonstrância, é uma reafirmação daquilo. Ou seja, os seguidores de Armínio tinham 5 objeções. E só para você entender, caso você não tenha entendido até agora, a treta não era entre Armínio e Calvino, até porque quando Calvino morreu, o Armínio tinha 4 anos. Então eles nunca chegaram a se conhecer. Foram os alunos dele, os seguidores desses caras, que começaram essa briga. Depois que as 5 objeções foram apresentadas pelos seguidores de Armínio, o pessoal de Calvino começou meu Deus, o que nós faz? E aí fizeram o Sínodo de Dort. Chamaram os teólogos aqui o seguinte, bora tentar responder todas essas objeções aí que eles levantaram, etc. Basicamente, o objetivo do Sínodo de Dort foi responder essas 5 objeções que os seguidores de Armínio levantaram contra a teologia de Calvino. Basicamente, no final, eles conseguiram responder as 5 objeções e o calvinismo virou negócio central, a doutrina fundamental da igreja holandesa. Eles produziram um documento chamado Cânone de Dort, que resumia basicamente tudo aquilo que os calvinistas acreditavam em 5 pontos. Mas isso tudo é a história por trás. Esses 5 pontos que importam pra gente. Só pra você entender, o calvinismo e o arminianismo, eles vão muito além desses 5 pontos. O Calvino, ele falou de várias áreas que vai além da soteriologia, mas o debate hoje é só sobre soteriologia, então vamos ficar só nesses 5 pontos. E lembrando também que uma pessoa que fala que ela é arminiana não significa dizer que ela é seguidora de Armínio, que o Armínio é o cara, ele não erra, não. Tanto calvinista quanto arminiano, eles entendem que esses caras, eles são pecadores, que eles erram, que eles falham, mas que a visão deles teológica sobre aquele assunto
assunto está correta. É como se fossem cientistas. Não foi o Isaac Newton que fez a gravidade, ele só descobriu a gravidade que já existia. Não foi o Einstein que fez a relatividade, ele só descobriu a relatividade que já existia. Então não foi Armínio nem Calvino que inventaram a salvação, eles só descobriram como ela funciona, só que de visões diferentes. Agora a gente vai pro debate em si. Qual a diferença entre arminianos e calvinistas? No básico são esses 5 pontos que dividem os dois. A chamada tulipa, que é um acróstico, né? Se você pegar os 5 pontos do calvinismo, você vai conseguir um acróstico de tulipa, enquanto os 5 pontos do arminianismo é o acróstico facts. Tulipa é bem mais legal. Então bora lá. Primeiro, depravação total. Na visão calvinista, a natureza humana é totalmente corrompida com o pecado e é incapaz de buscar a Deus por si mesma. Isso significa que depois da queda de Adão, todo ser humano nasce uma natureza pecaminosa, má. O ser humano nasce totalmente mau e sem impossibilidade de buscar a Deus. Como Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12 diz: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Tem outros textos da Bíblia que mostram que o homem é mau em sua essência e que sozinho ele não consegue buscar a Deus e nem quer isso, ele não liga para isso, porque o pecado depravou totalmente o homem. Em Gênesis 6:5 diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha se multiplicado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo, seguindo o príncipe do poder do ar do espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade o pode ser. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Isso significa que, de acordo com a depravação total vista por Calvino, ninguém pode buscar a Deus porque quer. Se Deus não estiver ali no meio, se Deus não colocar o dedo dele, ninguém vai buscar a ele. Na visão arminiana, a depravação total, de fato, ela mexe com o homem. O homem não nasce mais puro por causa do pecado, mas não totalmente. Então ela é uma depravação parcial. Ela não acontece totalmente, porque o homem ainda quer buscar a Deus. O homem ainda pode buscar a Deus. Ele é totalmente mau, ele é inclinado ao mal, mas ainda lá no fundo ele sente a falta de Deus. Os arminianos acreditam que, apesar do homem ser inclinado ao mal, Deus colocou no coração dele a capacidade de escolher a Deus e de buscar a Deus. E tem vários versículos que mostram isso. João capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, esse versículo aqui, bem clássico, mostra pra gente que Deus, ele mandou o filho, mas as pessoas precisam crer, vem delas a crença e de Deus vem a salvação. Outros textos mostram isso. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Esse versículo destaca basicamente que as pessoas têm que escolher. Se você não escolher, você não tem a vida. No caso, está falando do povo de Israel. João capítulo 1, versículo 9 diz: a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. O versículo fala que essa luz, ela não era para iluminar alguns, ela iluminava todos, e ela estava chegando ao mundo, que no caso era Jesus. Nesse caso, as pessoas, elas precisavam crer nessa luz para poder ser salvas. Atos capítulo 17, versículo 27 diz: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Aqui, Paulo fala como Deus permite que as pessoas o busquem. O homem tem que buscar a Deus e do homem vem um desejo de buscar a Deus. E isso tudo corrobora para a perspectiva arminiana de que o homem pode sim buscar a Deus. Apesar do pecado ter inclinado ele ao mal, o homem, ele tem um desejo de ir atrás de Deus. Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz: Deus quer que
todos sejam salvos e cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. Ou seja, os arminianos, apesar de reconhecer a realidade da depravação total, que o homem é mau, ela não é absoluta. O homem, ele tem o desejo de buscar a Deus. Esse desejo está dentro dele, porque depende dele crer, depende dele buscar a Deus. O segundo ponto é a eleição incondicional. Na visão calvinista, Deus escolheu as pessoas para serem salvas de modo totalmente independente. Ele escolheu antes da criação, antes de todo mundo nascer, ele escolheu certas pessoas para serem salvas. Essa escolha não foi baseada em mérito, porque Deus achou a pessoa bonitinha, não. Ele simplesmente gostou de uma pessoa, quero você e não quero você. Essa escolha foi totalmente determinada pela vontade de Deus, porque Deus é soberano e ele faz o que quer. Então ele escolheu gostar de um e não escolheu gostar de outro. Basicamente é isso, de uma forma bem mais simples de entender. Essa eleição é incondicional. O homem não pode fazer nada para ser escolhido. Deus escolhe porque ele é soberano. Em outras palavras, a salvação é completamente obra de Deus. O homem não faz nada para ser salvo. É Deus que escolhe, foi Deus que pagou, foi Deus que fez tudo. O homem só basicamente existe. Deus escolheu, você vai ser salvo, você não vai. Tem alguns textos da Bíblia que corroboram essa ideia. Efésios capítulo 1, versículo 5 diz: pois Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Embora eles ainda não tivessem nascido e nada tivessem feito de bom ou de mal, para que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que o chama. Foi dito: o mais velho será servo do mais novo. Assim está escrito: amei Jacó, mas odiei Esaú. Esse texto é muito clássico nesse debate sobre predestinação, porque literalmente o texto fala que, cara, Deus ele gostou de Jacó e não gostou de Esaú antes deles nascerem. Eles não fizeram nada para isso, mas Deus ele escolheu um e não escolheu o outro. Os versículos continuam em João capítulo 15, versículo 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Atos capítulo 13, versículo 48 diz: quando os gentios ouviram isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos os quantos estavam destinados para a vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 29 a 30 diz: porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Está escrito também: ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Em resumo, na visão calvinista, a eleição é incondicional, ou seja, não depende do homem, não é porque você fez alguma coisa que Deus gostou, é simplesmente porque ele escolheu pela sua soberana vontade, escolheu você para ser salvo e não escolheu o outro. É isso. Na visão arminiana, a eleição incondicional ela é rejeitada. Em vez disso, os arminianos eles pregam a eleição condicional, ou seja, ele prevê que as pessoas elas escolhem se querem ou não ser salvas. Basicamente, Jesus morreu por todos, mas as pessoas podem escolher se aceitam ou não a morte dele, se aceitam ou não que Jesus pague a sua conta. Para os arminianos, a eleição ela é baseada no conhecimento prévio de Deus sobre tudo, na presciência de Deus. O calvinista acredita que é sobre a soberana de Deus, Deus escolheu a pessoa. O arminiano não, ele acredita que Deus ele sabia que aquela pessoa um dia ouviu o evangelho, que ela ia crer e aí ele escolheu ela. O calvinista não, Deus escolheu, não, você vai crer. Basicamente, Jesus morreu por todos, a oferta é universal, mas só alguns aceitam crer. E tem vários versículos, até uns que eu já citei, que corroboram para isso. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 9 diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, Jesus morreu por todos. Aqui vemos que Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos se
arrependa, o que indica que depende da pessoa e não de Deus. Se fosse por Deus, todo mundo era salvo. Atos capítulo 10, versículo 34 a 35, Pedro diz: Então Pedro tomou a palavra e disse: Certamente perceba agora que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em todas as nações, aquele que o teme e pratica a justiça lhe é aceitável. Aqui mostra que Deus não tem um favoritismo, ele não faz acepção de pessoas, mas a oferta de salvação é para todos que o temem a Deus. Mateus capítulo 23 tem uma oração que Jesus faz, ele chora por Jerusalém, está escrito: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Esse versículo mostra que Jesus queria muito salvar Jerusalém, queria muito fazer isso, só que Jerusalém não quis ser salva. Que mostra que o homem sim pode dizer sim ou não para a salvação. Em João capítulo 6, versículo 40 diz: Porque a vontade de Deus meu Pai é que todo aquele que olha para o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui Jesus basicamente reforça que a salvação está disponível a todo aquele que crê. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 17 diz: O Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede venha, e quem quiser beber da graça e da água da vida. Esse versículo destaca que o convite para a salvação é universal, mas obviamente nem todos recebem esse convite porque não querem. Em resumo, a eleição condicional, segundo a visão arminiana, é baseado na presciência de Deus. Deus sabia que você ia ouvir o evangelho, ele sabia que você ia concordar com isso e sabia que ele ia aceitar, que você ia aceitar ele, por isso que você ouviu falar sobre a salvação. Então, tem a diferença. Calvino acreditava na soberania de Deus, enquanto Armínio acreditava na presciência de Deus. O terceiro ponto entre um e outro que difere é a expiação limitada. Eu já falei esse termo aqui algumas vezes, porque basicamente na visão calvinista, Jesus não morreu por todos. Ele morreu só por aqueles que ele elegeu, ou seja, só por aqueles que ele escolheu. Lá na fundação do mundo, Jesus não morreu por todos. A morte de Jesus na cruz só era eficaz, só foi eficaz para salvar aqueles que ele escolheu. Quem não escolheu não foi eficaz para eles. A morte não foi por eles, foi só pelos eleitos. Essa visão, de novo, reforça a ideia de que a salvação não tem nada a ver com o homem. O homem não pode fazer nada para ser salvo. É simplesmente obra de Deus. Ele quis salvar e é isso. Ele elegeu pessoas para serem salvas. Você vai ser salvo, você não vai. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu por todos, mas morreu por esses que Deus já escolheu. Tem alguns versículos que dá pra gente entender essa visão, tipo aquele que Jesus diz: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus ele fala que dá a vida pelas ovelhas, não é para qualquer um, é só para as ovelhas. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus. Nessa passagem, Jesus faz uma oração específica, não por todos, mas só por aqueles que o Pai deu a ele, não para o mundo inteiro, mas só para aqueles que foram dados a ele pelo Pai. Ou seja, não é por todos, é só por alguns. Efésios capítulo 5, versículo 25 está escrito: Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Aqui Paulo, de novo, ele limita a morte de Jesus. Ele fala, não foi por todo mundo, foi pela igreja. E como é que quem era a igreja? Aqueles que foram eleitos por Deus. Em Mateus capítulo 1, versículo 21 diz: E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, Jesus não veio salvar todos, mas o seu povo. Isaías capítulo 53, versículo 11, aquele meu versículo favorito na Bíblia, diz: O justo pela sua justiça, pelo seu conhecimento, justificará a muitos e levará as iniquidades sobre si. O versículo fala que ele não justificará a todos, mas a muitos. Isso limita a obra redentora de Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 32 diz: Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Esse versículo destaca a ideia de que Jesus morreu por todos nós, não por todo mundo, mas por todos aqueles que foram eleitos. Gálatas capítulo 1, versículo 4 diz: O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de nosso Deus Pai. Nesse versículo, Paulo de novo destaca que Jesus morreu por nossos pecados, não por de todo mundo. Em resumo, a visão calvinista da expiação limitada é que Jesus não morreu por todo mundo, mas só pelos eleitos, só pela igreja que ele elegeu antes da fundação do mundo.
Na visão arminiana, o nome é expiação ilimitada, que significa que Jesus morreu por todos, ele morreu por todo mundo, mas a salvação só é eficaz àqueles que foram eleitos. A expiação de Jesus na cruz ela foi suficiente para pagar pelos pecados de toda a humanidade de todos os séculos, mas ela só é eficaz para quem crê, só é eficaz para quem é eleito. Tem vários versículos aqui que mostram que Jesus de fato morreu por todos, mas só alguns creem, né? Que tem que crer. Tem a responsabilidade humana e tem aquilo que Deus fez. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para todo aquele que nele crê. Ou seja, ele morreu por todos. Em 1 João capítulo 2, versículo 2 diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10 diz, pois para isso é que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Aqui o Paulo ele fala, é para salvar todos os homens, mas os que creem que vão ser salvos de verdade. Então, tipo assim, é uma expiação ilimitada porque foi por todo mundo, mas ela é limitada porque é só quem crê, só quem foi eleito, né, que no caso creu em Deus, quem crê em Jesus que vai ser salvo. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O versículo é bem claro, ele quer que todos cheguem ao arrependimento, não é só alguns. Ou seja, a oferta de salvação é para todo mundo, mas nem todos aceitam essa oferta. Em João capítulo 1, versículo 12 diz, mas a todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ou seja, a oferta é para todos, mas nem todos receberam. Romanos capítulo 3, versículo 22 diz, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então o versículo fala claramente que Jesus morreu por todos. Na visão arminiana, Jesus morreu por todo mundo, mas a salvação é eficaz na vida dos eleitos, na vida daqueles que creem em Jesus. Apesar da oferta ser para todos, só alguns que recebem. O quarto ponto que diferencia o calvinismo do arminianismo é a graça irresistível. Eu esqueci de falar isso até agora, mas basicamente muita gente vai falar que a diferença crucial entre um e o outro, entre o Armínio e o Calvino, é que eles acreditavam que o Armínio acreditava mais na responsabilidade humana, que o homem ele tem uma certa responsabilidade, se ele não cumprir, ele não vai ser salvo. O Calvino ele acreditava na soberania de Deus, é Deus que escolhe tudo, é Deus que faz tudo. Tem versículos da Bíblia que eles vão priorizar a responsabilidade humana, enquanto tem outros que mostram que é Deus que rege tudo. Simplesmente o homem é só um boneco ali que Deus fica mexendo. Então, essa é a maior diferença entre um e outro, entre uma visão e outra. Esse justamente tentar achar esse equilíbrio entre a soberania de Deus e a vontade humana. Mas bora lá, graça irresistível. Basicamente o calvinista acredita que a graça de Deus é irresistível. Lembra que ele, na visão calvinista, ele escolheu as pessoas para serem salvas? Pois é, essas pessoas que ele escolheu, elas não podem resistir à salvação. Elas não vão conseguir resistir à graça. Elas não podem dizer não para Deus. Quando Deus chamar elas, quando elas ouvirem falar do evangelho, elas vão crer e elas vão ser salvas. E elas não vão conseguir resistir a isso. Ah, mas e se o cara não quiser ouvir Jesus, se ele quiser se desviar, ele não vai conseguir. Ele não vai, sempre não vai. Porque a graça é irresistível para esse cara. Então, basicamente, quando Deus escolhe salvar alguém, ele vai fazer de tudo para salvar aquela pessoa. Tudo vai corroborar para que aquela pessoa seja salva. Mesmo que se o cara se desvie em algum momento da vida, ele vai ser salvo, vai ter alguém, ele vai para um bar, vai ter alguém lá no bar para trazer ele de volta para Jesus, porque a graça é irresistível a esse cara. Tem alguns versículos que dão para entender um pouco isso. João capítulo 6, versículo 37 diz: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Nesse versículo Jesus é bem claro: todo aquele que o Pai me dá vem a mim, ou seja, vai chegar para mim. Se for escolhido, se for eleito, ele vai chegar de algum jeito ao evangelho. João capítulo 6, versículo 44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, Jesus de novo é bem claro aqui: ninguém vai vir após mim se o Pai não escolheu, se o Pai não trouxer. Atos capítulo 13, versículo 48 diz: e os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os quantos estavam ordenados para a vida eterna. Ou seja, não foi todos que creram,
foi só os que estavam ordenados, porque a graça foi irresistível a eles. Eles não conseguiram resistir à mensagem do Evangelho. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz: porque Deus é o que opera em nós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, é Deus que faz o querer e é Deus que faz o efetuar. Ele faz os dois. Então, Ele que traz essas pessoas, Ele que faz você querer o Evangelho e Ele que faz você aceitar Jesus, no final das contas. Romanos capítulo 9, versículo 16 diz: assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ou seja, Paulo, mais uma vez, ele fala sobre isso, que não importa se você vai correr, não importa se você quer, o que importa é se Deus quis te escolher ou se Ele não quis te escolher. Efésios capítulo 1, versículo 11 diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. A gente foi escolhido, predestinado conforme o plano dele. Então, tipo assim, você não vai resistir quando ele te chamar. João capítulo 10, versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Ou seja, Jesus fala claramente: ninguém vai tirar as minhas ovelhas da minha mão. Basicamente, essas pessoas que foram escolhidas por Deus, que elas não podem resistir à graça, elas não vão se perder, porque ninguém pode tirar elas das mãos de Jesus. Em resumo, na visão calvinista, a graça irresistível é basicamente isso: uma pessoa que Deus escolheu, que Deus elegeu para ser salvo, ela nunca vai conseguir não ser salva. Ela vai, mesmo que ela se desvie em algum momento na vida, ela vai voltar para Jesus porque ela não consegue resistir à sua graça. Na visão arminiana, obviamente, é o contrário, né? A graça é resistível. Você pode resistir ao chamado de Deus para a salvação, porque Deus quer salvar todos, mas simplesmente tem pessoas que vão resistir a esse chamado. Não quero ser salvo, não quero ouvir falar de Jesus, quero continuar vivendo minha vida, é isso. Se eu não quero ser salvo, então Deus não pode me salvar. A graça, na visão arminiana, ela pode ser resistida. Isso por causa do livre-arbítrio. Deus deu um livre-arbítrio ao homem, ele pode escolher se ele quer ou não quer. Eu quero ser salvo, não quero ser salvo? O livre-arbítrio Deus deu ao homem, que ele pode escolher o futuro dele, o destino dele. A graça é sim resistível. Essa doutrina basicamente enfatiza a importância dessa liberdade que Deus nos deu de escolher, porque ele não criou robôs, mas ele criou seres humanos pensantes que podem escolher dizer não a ele. Tem vários versículos que mostram isso. Atos capítulo 7, versículo 51 diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e ouvindo, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Nessa passagem, o Estevão ele repreende os líderes do povo de Israel. Ele está falando: cara, vocês são de dura cerviz, vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Ou seja, claramente ele diz que eles estão resistindo à mensagem. Eles querem resistir porque eles não querem ouvir aquilo. Eles estão resistindo à mensagem do Evangelho. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação do deserto. O versículo diz que para as pessoas, ao ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Ou seja, as pessoas podem escolher endurecer o seu coração à mensagem do Evangelho. Elas podem escolher resistir à palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, Jesus está batendo na porta, mas cabe a você abrir essa porta. É escolha sua deixar ele entrar ou não. Você pode resistir a Jesus ou deixar ele entrar. João capítulo 5, versículo 40. E contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus fala claramente que as pessoas não querem vir a ele. As pessoas estão resistindo ao chamado dele. Lucas capítulo 7, versículo 30. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o plano de Deus para eles mesmos, recusando-se a ser batizados por João. Então Jesus novamente é extremamente claro: os fariseus eles rejeitaram, eles não quiseram ouvir o plano de Deus para eles rejeitaram o batismo de João. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19: não extingais o Espírito Santo. Paulo ele fala sobre os crentes, né, para eles não excluírem o Espírito Santo dos cultos, mas isso aqui também dá uma ideia que é possível resistir ao Espírito Santo, é possível resistir, é possível até excluir o Espírito Santo. Por isso, esses versículos eles trazem essa ideia de que a salvação sim, a graça é resistível. O homem pode escolher não ser salvo. Isso é a maior diferença entre um e o outro. Calvinismo, eles acreditam que a graça é irresistível, e o arminianismo vai acreditar que a graça é irresistível, que o homem escolhe pelo livre-arbítrio ser salvo
ou não. O último ponto, o quinto ponto da tulipa que diferencia o calvinismo do arminianismo é a perseverança dos santos. Os calvinistas vão acreditar que os santos, aqueles que foram eleitos por Deus, escolhidos, que não resistiram à graça, esses caras eles vão perseverar até o fim. Significa que uma vez que eles foram salvos, eles vão ser salvos para sempre. Eles não vão perder a salvação no meio do caminho, porque eles foram escolhidos, eles foram eleitos. Dá para resumir basicamente isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não significa dizer que eu aceitei Jesus, estou vivendo com Deus e eu posso pecar, posso fazer o que eu quiser, que Deus vai me salvar no final. Não é isso. Significa que se você foi escolhido por Deus, quando você for salvo, você não vai se desviar, você não vai ver uma vida louca, você vai fazer aquilo que Deus escolheu para você, você vai viver uma vida de santificação, de justificação, etc. Então, uma pessoa, quando ela foi escolhida por Deus, ela não vai perder a salvação porque ela não vai se desviar. Então, os calvinistas acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Os santos, aqueles que foram escolhidos, eles vão resistir e perseverar até o fim. Aí tem vários versículos que mostram isso, né? João capítulo 10, versículo 27 e 29 diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então Jesus é bem claro o que ele disse. Elas não vão perecer. Essas daqui elas vão perseverar até o fim. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, quem começou a boa obra na sua vida, ela vai completar até o fim. Mas o dia de Cristo é o fim do mundo, né? Então, ela vai completar, essa obra vai terminar, porque os santos eles vão perseverar até o fim. 1 João capítulo 2, versículo 19 diz: eles saíram de nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste os que não são todos dos nossos. Basicamente, esse versículo responde a pergunta: beleza, e aqueles que apostataram da fé? Eles aceitaram Jesus, mas eles abandonaram a fé. O que a gente faz com esses? E aí? Eles eram salvos, não eram? Eles perseveraram até o fim? Esse versículo responde: esses caras, eles estavam no meio de nós, mas eles não eram do nossos. Por isso, eles não perseveraram até o fim. Ou seja, para a resposta calvinista, como é que eu vou saber se eu sou eleito? Como é que eu vou saber se Deus me escolheu? Você vai perseverar até o fim. Você não tem como necessariamente ter certeza que você é salvo. Só se você persevera até o fim, você é salvo. Na visão arminiana é diferente, porque basicamente o cristão ele pode escolher se vai continuar ou não perseverando. Ele pode simplesmente parar de perseverar. Não estou afim mais de perseverar, não vou perseverar mais. E é isso aí. Então, para o arminiano, o crente pode perder a salvação. Justamente porque você aceitou Jesus, você está vivendo uma vida com Deus, mas um dia você não quer mais. Você abandona a sua fé, você está parando de perseverar. Você parou com a perseveração, com a perseverança dos santos. E aí, então, para os arminianos, a certeza da salvação, ela não está baseada nesse negócio de Deus é soberano, ele me escolheu para ser salvo, nada disso. Ela está baseada na fé. Eu tenho fé que Cristo Jesus me salvou, e isso é a certeza da minha salvação. E tem vários versículos que mostram isso. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27 diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ou seja, Paulo aqui ele mostra uma leve preocupação. Cara, eu tô pregando aqui, mas eu tenho medo. Rapaz, e se eu for reprovado no final das contas? Preguei o evangelho, fiz de tudo, mas e se eu, no final, acabar fazendo besteira e pecar e etc. Então, basicamente aqui, Paulo ele tá mostrando uma preocupação de que, rapaz, e se eu não perseverar até o fim? E se der alguma coisa errada? Então, tipo assim, e se eu perder minha salvação? É basicamente isso que está falando. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 14 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a nossa confiança inicial. Ou seja, o autor de Hebreus aqui, ele fala, menino, não vai se desviar. Então, o autor de Hebreus, ele claramente ele fala que é possível alguém se desviar dos caminhos de Jesus. É possível alguém perder o seu estado de salvo. Colossenses capítulo 1, versículo 21 ao 23 diz: e a vós, outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Deus
perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, Paulo ele fala para os crentes, vocês têm que se apresentar perante Deus irrepreensíveis, vocês têm que permanecer firmes na fé, dando a possibilidade de uma pessoa não perseverar até o fim, de talvez uma pessoa ela simplesmente desistir no caminho. Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem os espíritos enganadores e ensinos de demônios. Basicamente está bem claro aqui que certas pessoas podem abandonar a fé e podem perder sua salvação. Mas aí os calvinistas eles vão argumentar aqui que essas pessoas que abandonam a fé, elas nunca tiveram salvação. Elas só estavam meio que enganando ali. Continuando, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 22, portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e são vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Pedro ele fala do perigo de você conhecer o evangelho, conhecer a Jesus, você conhece tudo isso, mas aí você resolve voltar ao passado, você resolve voltar a fazer os pecados antigos, você resolve se afastar de Jesus. Ele fala que o segundo estágio fica pior do que o primeiro, que uma pessoa que abandona a sua fé desse jeito, ela pode nunca ser salva, como diz lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6, está escrito: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro, que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Depois de todas essas bases, eu dei as 5 diferenças entre o calvinismo e o arminianismo. Essa briga vai ser para sempre, meu irmão. Não tenta se meter nesse debate não, porque você vai ficar doido. Mas não são as únicas visões que existem sobre salvação. Tem a visão molinista, tem a visão que é da teologia wesleyana, tem a visão que é da teologia dos processos. E caso você não saiba, as igrejas hoje em dia, elas têm suas visões bem determinadas. Por exemplo, igrejas calvinistas do Brasil, tem a igreja presbiteriana, anglicana, as batistas particulares, não todas as batistas, tem batista que é arminiana. Cristo Vive, a igreja Nova Vida, do Arthur McAllister. Igrejas arminianas, tem a Assembleia de Deus, que é uma armínio wesleyana, quadrangular, metodista. Batistas em gerais, porque nem todas as batistas são necessariamente calvinistas, algumas arminianas também, e etc. E tem várias. Basicamente, essa briga toda é que onde acaba a responsabilidade humana e começa a vontade de Deus. E a verdade é que eu não sei. Dava pra passar horas mostrando vários versículos que mostram que, cara, tem hora que Deus faz e tem hora que é o homem que decide, mas simplesmente eu não sei, não tem como chegar a uma conclusão nisso. Ninguém que estuda sobre isso chega a uma conclusão certa disso. Beleza, Deus escolhe pessoas, ele predestina, mas é porque ele quis, é porque ele sabe como é que funciona? Não sei. A Bíblia não deixa isso claro. Nesse tipo de assunto a gente tem que reconhecer nossa pequenez, porque não dá para entender tudo que Deus faz. Deuteronômio 29 é a chave pra gente falar sobre isso. Tá escrito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as revelações nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, tem certas coisas que Deus não revela, ele não mostra pra gente como é que funciona, como é que é, porque ele não quer que a gente entenda, ele só quer que a gente siga suas leis e siga aquilo que ele manda. Mas tem certas coisas que Deus não vai te explicar. E tem inclusive aquele versículo que eu vi falando aqui dentro do Projeto Sola, que é: de uma só vez ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Nós estamos
tentando tatear encontrar Deus. A gente não dá para encontrar ele de uma forma tão fácil, porque ele é muito maior do que nós. Não dá para entender tudo que ele faz. Se o homem entendesse Deus, Deus não seria Deus. Cara, quando Paulo estava ensinando sobre a eleição na Bíblia, meu irmão, tem uma hora que do discurso dele ele simplesmente não sabe mais o que falar e começa a louvar, porque tem uma hora que o negócio fica tão complexo que ele simplesmente parei aqui e vou começar a cantar, porque é isso que nós podemos fazer. Ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são seus juízos e quão insondáveis são seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Cara, a gente não vai entender completamente Deus, porque Deus não quis ser entendido. Quando a gente chega nesse ponto da narrativa teológica que a gente não consegue mais entender nada, a gente só louva, porque a gente reconhece que nós somos pequenos e Deus é grande. A gente só vai entender como tudo funciona de verdade quando nós chegarmos no céu, porque hoje nosso conhecimento é incompleto. Hoje nosso conhecimento é incompleto e nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como no espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Os rótulos teológicos nos fazem entender de formas mais simples aquilo que cremos. Mas não são nossa fé. Nós cremos na Bíblia. E ponto. Não seguimos teólogos, mas o que está escrito. Beleza, você já entendeu a salvação, a gente é salvo. Mas e agora? O que nós somos exatamente? Nós somos justos? Nós somos pecadores? Salvos, não salvos? O que somos? Isso foi uma aula do Projeto Sola. Não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar. Me fala aqui embaixo a sua opinião, sempre respeitoso. Nessa aula eu tento ser bem imparcial ali, apesar de ser mais pro lado arminiano. Eu espero que você tenha gostado e aprendido alguma coisa e até a próxima.